Olá, meus alunos. Na aula de hoje, vocês irão estudar classificação dos triângulos. E esses exemplos se encontram na apostila de vocês, nas páginas 32, 33 e 34. Eu gostaria que quem tem apostila, abrissem a apostila e vamos acompanhar a explicação. Nós podemos classificar os triângulos em relação às medidas dos seus lados ou em relação às medidas dos seus ângulos internos. Em relação às medidas dos lados, um triângulo é classificado como equilátero, quando os três lados são congruentes, ou seja, quando todos os lados têm a mesma medida. Então, nesse desenho, nós temos aqui, ó, que quando tem esses dois pontinhos de todos os lados da figura, isso significa que todos os lados deles são iguais, ou seja, congruentes, tá? Então, quer dizer que no triângulo equilátero, tá? Todos os lados são iguais. Então, o lado AB vai ser igual ao lado BC e vai ser igual ao lado AC. Ainda com relação à classificação dos seus lados, temos também o isósceles, que é quando apenas dois lados são congruentes, ou seja, pelo menos dois lados têm a mesma medida, tá? Como podemos ver aqui no desenho, nós temos dois tracinhos aqui, dois tracinhos ali, e aqui é diferente. Então, quer dizer que pelo menos dois lados deste triângulo, tá? Ele tem a mesma medida. É AB, tá? Ele vai ser congruente ao lado AC. E triângulo escaleno, quando os três lados têm medidas diferentes. Então, aqui possui uma medida, aqui possui outra medida e aqui possui outra medida. Como se fosse 5, 7 e 10. Por terem medidas diferentes, ele é classificado como triângulo escaleno. Temos um exemplo, como podemos ver, né, nesta figura aqui, nós temos um triângulo escaleno, ou seja, ele possui as três medidas diferentes uma das outras. Agora, temos a classificação dos triângulos em relação às medidas dos seus ângulos internos. Triângulo acutângulo é quando os três ângulos internos são agudos, ou seja, eles possuem uma medida maior do que 0 e menor do que 90 graus. Então, o ângulo A mede menor do que 90, o ângulo B mede menor do que 90 e o ângulo C mede menor do que 90 graus. Podemos exemplificar nesse triângulo, né, de carro. Ele é um triângulo acutângulo, né, que ele possui os três ângulos internos agudos, ou seja, menor do que 90 graus. Triângulo retângulo é quando um dos ângulos internos é reto, ou seja, possui um ângulo de 90 graus. Neste desenho, nós temos aqui um ângulo reto, ou seja, o ângulo A, ele mede 90 graus. Como aqui, neste exemplo, nós temos um triângulo retângulo, porque ele possui um ângulo reto, e o ângulo reto possui 90 graus. Triângulo obtusângulo é quando um dos ângulos internos é obtuso, ou seja, a medida é maior que 90 e menor que 180,
como podemos ver nesse desenho, que meu ângulo interno A, tá? Ele é maior do que 90, mas ele é menor do que 180, tá bom? Assim, a medida do ângulo A mais o ângulo B mais o ângulo C é igual a 180. Então, quer dizer que a medida B tem que ser menor do que 90 e a medida C também tem que ser menor do que 90. Então, na aula de hoje, classificamos os triângulos em relação aos seus lados, né, como equilátero, isósceles e escaleno, e em relação aos seus ângulos, né, que foram o acutângulo, o retângulo e o obtusângulo. Agora, pessoal, vamos exercitar e fazer alguns exercícios. Até a nossa próxima aula.